Às vezes a gente não tem muito a definição na nossa cabeça o que é ser igreja, o que é igreja. O que é a igreja? A igreja é um prédio? A igreja são os pastores? Ou a equipe? A igreja é a música? A tradição? Ou os ministérios? Todas estas coisas são boas, mas elas não são a igreja. Sem elas, a igreja ainda continua aqui. Por quê? Porque você ainda está aqui. A igreja é você. A igreja é você com um propósito. A igreja é você em uma missão. A igreja é você com um plano simples, de estar ligado a Deus com os nossos serviços, de liderar uma célula, de viver usando os seus dons e paixões, e passar a sua fé para aqueles que não conhecem a Cristo. Quando você e eu vivemos desta forma, todas as coisas que costumamos fazer na igreja tornam-se coisas que fazemos como igreja. Deus deseja isto. O mundo precisa disto. E nós somos chamados para ser isto. O que é a igreja? A igreja é você. A igreja somos nós. A partir do nosso batismo, nós começamos a fazer parte dessa grande família chamada igreja. Cada comunidade é chamada a descobrir e integrar os talentos escondidos e silenciosos que o Espírito Santo presenteia aos fiéis. Documento de Aparecida. Todos nós recebemos talentos, dons, presentes de Deus. A gente tem que colocar isso a serviço das pessoas. E principalmente dentro de uma comunidade que nem a nossa, não pode acontecer de ter inveja, ciúmes, porque um tem um talento, aquele tem um talento, eu não tenho. Eu tenho que colocar o meu talento a serviço dos outros para completar os outros, assim como eu tenho que me integrar às outras pessoas para complementar em mim o que falta em mim que tem no outro. Então nós como igreja, a gente tem que apoiar as pessoas, apoiar os nossos companheiros de caminhada. Informações, por exemplo, quem faz teologia lá no centro, ou já fez, no centro ou aqui, teologia, escola de teologia. Ótimo, parabéns para vocês que buscam formação. É isso que a gente tem que fazer, a gente tem que apoiar as pessoas, tem que valorizar. Cada dom que Deus nos deu, o dom que Deus nos deu, a gente tem que colocar a serviço dos outros. E não ter ciúme, porque um tem um dom, outro tem outro. Você tem que colocar o seu dom a serviço. Deus vai cobrar de você aquilo que Ele deu para você, o talento que Ele deu para você. Então, você tem que desenvolver, colocar a serviço das outras pessoas. Então, nós fizemos parte do corpo místico de Cristo, a igreja. Aqui a gente tem um relato do que é a igreja. A igreja, corpo místico de Cristo, um corpo espiritual. A partir do batismo, a gente faz parte desse corpo místico. Essa igreja foi Jesus Cristo que fundou para a salvação dos homens. Logo, se eu faço parte da igreja, se eu sou a igreja,
Eu sou o projeto de salvação, eu sou a igreja, eu sou um projeto de salvação nesse mundo. A igreja de Jesus Cristo é modelo para todas as demais, para todas as pessoas. Então, que o meu testemunho como batizado, possa levar as outras pessoas ao encontro com Jesus Cristo, através da minha vida, da minha vivência, das minhas palavras, do meu jeito. Então, Jesus deu origem ao novo povo que é a igreja. Uma cabeça invisível, Cristo. Uma cabeça visível, o Papa e os demais bispos, né, o colégio episcopal. Uma alma que dá vida, o Espírito Santo. Uma lei, o mandamento do amor. Jesus resumiu toda a lei, né, toda a lei de Deus, ele resumiu em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, o amor é a lei que deve reger, que deve estar sempre presente no meio de nós, como comunidade, como paróquia. Os membros, todos nós, os batizados, uma missão: anunciar e antecipar já neste mundo a plenitude do reino de Deus. Olha que legal. E agora eu pergunto para vocês, e as pessoas que não fazem parte desse corpo místico de Cristo, que não são batizadas? Vamos ver o que o nosso Papa Francisco, querido, fala para a gente. La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. No debemos dejar de orar por él y colaborar con quienes piensan distinto. Confío en Buda. Creo en Dios. Creo en Jesucristo. Creo en Dios, Alá. Muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. Todos somos hijos de Dios. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Confío en vos para difundir mi petición de este mes. Que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleve frutos de paz y justicia. Confío en tu oración. Isso. Ter misericórdia e rezar pelas pessoas que não têm a mesma fé que nós temos. Na experiência do encontro com Jesus, Ele, que é o caminho, a verdade e a vida, satisfaz e supera infinitamente todas as nossas expectativas espirituais. Então, quando a gente tem um encontro com Cristo, quando a gente sente a presença do ressuscitado, a gente sabe que realmente é Ele o Filho de Deus. Que todas as pessoas nesse mundo vão se encontrar com Ele. Ele é a porta que nos leva ao Pai. Então, nós que temos a experiência do ressuscitado, nós temos essa certeza. Agora a gente pode falar um pouquinho de catequese. A gente falou um pouquinho de igreja, eu quis dar uma introdução, né, para a gente abrir um pouquinho a cabeça, né, do que é a igreja. Que nós estamos juntos aqui, caminhando juntos, né, na mesma fé, seguindo o mesmo mestre, somos todos discípulos de Jesus, apóstolos, porque nós somos enviados a evangelizar. E nós vamos falar um pouquinho sobre catequese. O que é catequese? A catequese, ela é uma coisa muito importante
Tá? É um braço muito importante dentro da igreja como evangelização. Toda ação da igreja, tudo que a igreja faz, tudo, o fim último tem que ser levar as pessoas ao encontro com Jesus. Tudo. Desde uma festa que é feita, uma promoção que se faz, o fim último dentro da nossa igreja tem que ser levar ao encontro com Jesus. Sempre. E a catequese é um desses meios que a igreja tem muito importante para evangelizar. Ela não é a única, mas é muito importante dentro da igreja. Vamos dizer assim, eu coloquei ali uma pérola. A gente colocou uma pérola. É uma pérola dentro da igreja, a catequese. E a catequese, ela é a educação da fé. A educação da fé de jovens, de crianças e de adultos. E a gente vai ver, para entender um pouquinho, tudo o que acontece na catequese no mundo atual, a gente vai ver um pouquinho da história da catequese na igreja. Desde o comecinho lá, quando Jesus fundou a igreja, tudo o que aconteceu. Como é que era a catequese nos primeiros tempos da igreja? Era igual como é agora? Era diferente? Isso a gente vai ver agora. Então, até o ano de 313, mais ou menos, os cristãos eram perseguidos. A gente sabe das histórias, eram exterminados, eram mortos, fugiam. Então, eles eram proibidos de pregar a palavra de Jesus. Nesse período, a catequese era chamada de catecumenato. E ela era direcionada aos adultos pagãos. Quem era judeu já conhecia a lei, então não precisava fazer, já era batizado e recebia o sacramento da crisma e podia fazer parte da ceia do Senhor. Agora, quem era pagão, eles consideravam as pessoas que não eram judeus. Então, eles precisavam fazer uma preparação para receber esses sacramentos, que na época do início da igreja, eles eram ministrados todos juntos. As pessoas recebiam, e somente os adultos, o batismo, a crisma, e participavam da ceia do Senhor, a Eucaristia. Então, assim era a catequese nos primeiros anos. E se chamava catecumenato. Os catecúmenos se convertiam e realmente se tornavam testemunhas de Cristo, recebiam os 3 sacramentos da iniciação cristã, na noite do Sábado Santo. Então, esse era o dia que eles recebiam os sacramentos. E lá pelo ano de 381, acontece a cristandade, onde um governador de estado, ele se converte ao cristianismo e torna, nesse ano ali de 381, a religião oficial do estado. Então, todo mundo era obrigado a ser cristão. Por um lado, os cristãos, eles respiraram, como é que a gente diz? Eles respiraram mais tranquilamente, Eles não se preocupavam mais em morrer, derramar sangue. Aqui no Brasil não acontece isso, mas ainda em outros países existem, pessoas que são mortas porque seguem a Jesus, infelizmente. Então, nesse período, o catecumenato ele começa a terminar, não existe mais. Diminui o batismo de adultos e começa a crescer o batismo de crianças. Porque os pais, eles são cristãos, então eles já batizam em nome da fé dos pais, e os pais agora são responsáveis de dar catequese. Eles recebem já, quando são crianças, também já o batismo e a crisma. Depois, mais tarde, começam a fazer parte da ceia do Senhor. E nessa época, os pais são os responsáveis. E vocês sabem que naquela época não é como era hoje. Hoje a gente tem bastante acesso, a gente tem informação, a gente lê a Bíblia. Naquele tempo não era assim. Era mais restrito. Então,
Estando a igreja e o Estado unidos, muitos entravam para o cristianismo não por causa de Jesus, mas por causa de interesses políticos e outros interesses. Porque o governador é cristão, então se eu quero entrar na política, eu tenho que ser cristã também. Então não existe ali mais, não que os outros que se convertiam não se tornavam cristãos, mas muitos que se tornavam cristãos, eles não havia compromisso com Jesus, não havia o seguimento, existia aquele interesse, que não era o de Jesus, e sem compromisso. Esta união da igreja com o Estado, ela durou mais ou menos uns 1000 anos. Então, 1000 anos é tempo para dedéu, nesse ritmo ali de os pais dão a catequese, todo mundo é batizado. Então, vamos ler juntos o que diz o documento da CNBB? A gente tem reflexo hoje na nossa catequese desse tempo aí? A gente tem esse reflexo? Tem, Bastante. E 1000 anos, mais ou menos, é bastante tempo também, Então, o reflexo está até hoje nas nossas comunidades. Nos anos de 1545 a 1563, quando aconteceu o Concílio de Trento, surge um novo modelo de catequese, que é a memorização do catecismo. Tem alguém aqui que fez esse tipo de catequese? A dona Olga fez, a Margarete. Perguntas e respostas. Então, tem bastante gente que teve essa experiência aqui, Também Tarcísio, Emília. Então, nesse tempo aí, o que acontecia? Não que as pessoas não se convertiam. Converteu, porque vocês estão aqui, gente? Aqueles que tiveram, Mas esse método, ele atinge muito mais só o conhecimento do que o coração. Exatamente, eles cobravam, Você tinha que saber. Mas não era cobrado se você vivia aquilo. Se o catequizando se sentisse bem e gostasse do catequista, ele se tornava outro catequista, ele não abandonava. Tanto que eu, depois que fiz a Eucaristia, já fiquei ajudando e estou até hoje. Então, precisava realmente acontecer, de coração. Se não gostasse, era obrigado a fazer, não fazia. Não decorava porque tinha raiva do catequista, porque era obrigado. A minha catequista era a dona Albertina e eu amava ela. Claro, gente, todo método, na sua época, ele tem as suas vantagens, e converte muita gente. Só que, vocês acham que esse tipo de catequese, se fosse colocado hoje, ele funcionaria? Então, em cada época, existem os benefícios, Esse ali era ótimo, porque antes, como é que era a catequese? As pessoas, era o pai e a mãe que passavam, mais a mãe, que educava os filhos em casa. Então, muitas vezes ela não tinha formação, não conhecia muita coisa, então não passava muita coisa. Então, esse modelo aqui, ele atinge mais o intelecto, o conhecimento, o saber. A minha mãe, até hoje, ela fala assim, quem é Deus, quem é Jesus Cristo, quem é o Espírito Santo, dona Olga? Aquelas perguntas todas, sabe de cor, ela memorizou. Mas a gente tem que viver aquilo. Então, no século XX, começa essa renovação. A igreja começa a sentir essa necessidade de renovar a catequese. Daí começam os movimentos no mundo inteiro, vários movimentos da renovação catequética. E em 1962 a 1965, quando acontece o Concílio Vaticano II, eles apresentam a catequese de inspiração catecumenal.
Isso já faz 50 anos. E a gente está começando agora, né? Olha como a gente vai devagarinho nas coisas. Mas graças a Deus a gente está começando. Essa catequese de inspiração catecumenal não quer dizer que a gente vai fazer igualzinho a catequese como era naquele tempo. Não, a gente vai se inspirar neles. O que eles faziam? Eles eram instruídos, eles celebravam e eles se convertiam. E é isso que a proposta do Concílio Vaticano II para a catequese, que as pessoas sejam instruídas na fé, que celebrem essa fé e que se convertam. E o converter, o que é converter? Quando a gente vê uma placa no trânsito, aquele conversão, aquela placa, as mulheres aqui que são melhores que os homens no volante. Quando a gente vê uma placa conversão, o que a gente faz? Que tem que converter. O que é mudar o caminho. E na nossa vida é uma eterna conversão. Se alguém falar assim para você, eu estou convertido. Não, a conversão vai até na hora da nossa morte. E o Dom Gregório, o bispo nosso aqui da diocese, o falecido Dom Gregório, ele dizia que a gente acaba de se converter 15 minutos depois da morte. Que ainda depois da morte a gente está se convertendo. Então, a conversão, ela precisa existir da nossa parte. O Espírito Santo age na medida que nós nos convertemos. E o converter é assim, você está andando no seu caminho. Eu quero agir desse jeito, mas o caminho que Jesus traça é aquele. Então, eu tenho que me converter e andar nos passos de Jesus, do nosso mestre. Certo? Deu para entender, então, o que é uma catequese de inspiração catecumenal? Certo? Então, a gente vai ver umas palavras-chave que, às vezes, na catequese, principalmente vocês catequistas novos, a gente escuta falar querigma, catequese, mistagogia, iniciação cristã. Então, a gente vai ver um pouquinho o que é isso, assim, de uma forma bem simples, para vocês entenderem. E os catequistas que já são aqui, já são, que estão bastante tempo na caminhada, é sempre bom a gente relembrar. Como a gente que prepara a catequese para passar para as outras pessoas, a gente primeiro se catequiza. É tão bom ir relembrando, aquilo vai abrindo a cabeça da gente, a gente sempre vai aprendendo coisas novas. Então, catecumenato a gente já viu. O que é catecumenato? Como é que era o nome da catequese dos primeiros cristãos, certo? Querigma e catequese. Vamos ver qual que é a diferença dos dois. Querigma é o primeiro anúncio da mensagem cristã. É o anúncio que vai despertar a tua fé em Jesus, que vai revelar a pessoa de Jesus. Por exemplo, essa frase aqui bíblica, a fim de que todo aquele que crer tenha nele a vida eterna. Quem é o tenha nele? Quem é ele? Jesus. Tenha a vida eterna. Ali está revelando, é um querigma. Se a gente chega e fala, Jesus te ama, Jesus morreu por ti, isso tudo é querigma, é anúncio da pessoa de Cristo. E a catequese, ela é uma instrução da fé. Por exemplo, mulheres, amem seus maridos como convém no Senhor. Maridos, amem suas esposas e não as tratem com aspereza. Filhos, obedeçam em tudo seus pais. Pais, não irritem seus filhos. Isso é uma catequese. É uma instrução. Certo? Aqui a gente está comparando o querigma e a catequese com um sino. Quando o sino balanga, mexe para cá, mexe para lá, que ele soa, que solta o som, a forte badalada do sino é o querigma e o eco é a catequese. O que quer dizer? Que o querigma sempre tem que vir antes da catequese.
Mais para frente a gente vai falar um pouquinho do querigma e da catequese aqui na nossa paróquia, na nossa catequese. Quando você anuncia Jesus Cristo, quando na tua catequese o centro é Cristo, é Jesus, e todos nós temos que ter uma catequese querigmática, difícil, né? Querigmática, é aquela que sempre está anunciando Cristo, lembrando que Ele morreu por nós, ressuscitou por nós, vive e está no meio de nós. E isso a gente sempre precisa ter em mente na nossa cabeça, que esse é o principal objetivo de tudo que a gente faz dentro da igreja, mostrar isso para as pessoas. Então, o nosso fundamento dentro da catequese sempre tem que ser Cristo. Aí depois vem a moral, os dogmas da igreja, a catequese, o compromisso, a pastoral. E isso tudo, quando tem Jesus fundamentado, nos leva à santidade, à perfeição, ao caminho que Jesus Cristo quer, a construir o reino aqui neste mundo. Agora, se eu começo a dar catequese, para uma pessoa que não tem um encontro com Jesus, que não conhece Jesus, eu começo a falar, tu precisa fazer isso, precisa vir na missa, tu precisa fazer aquilo, e ficar passando a catequese para ele, sem ter um fundamento que é Cristo, sem primeiro ter o cuidado de apresentar essa pessoa que é Jesus para aquele que você quer catequizar, a nossa catequese ela não vai levar a nada. Porque daí a nossa catequese ela vai estar fundamentada em devoções, tradições, moralismo, aquilo que é certo, aquilo que é errado, legalismo, que é leis, que tu tem que seguir isso, seguir aquilo, né? Ativismo, que onde é o trabalho que tu está fazendo dentro da comunidade é mais importante do que a pessoa de Cristo. A gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Por isso, a gente colocou aqui para vocês, o que é ser igreja? Por que vocês estão aqui hoje? Por que vocês deixaram a família de vocês? Por que vocês vieram aqui? Por causa de Jesus Cristo. Porque vocês tiveram um encontro pessoal com Ele. E vocês, na alegria do serviço de vocês, vocês querem passar isso para as outras pessoas. Porque Jesus chama as pessoas. Quando a gente é discípulo dele, discípulo é aquele que segue. Estou seguindo Jesus. Daqui a pouco, ele te chama para ser apóstolo. E apóstolo o que é? Aquele que é enviado numa missão. Então, não existe apóstolo sem ser discípulo primeiro. Nós temos que ser discípulos. Então, toda catequese, ela deve ser para aquele que já é evangelizado. A evangelização ela tem 3 etapas. 3 etapas. O querigma, que é anunciar a pessoa de Jesus. O segundo é a catequese, a instrução. E o terceiro é a ação pastoral. Por exemplo, vocês estão aqui porque vocês já estão inseridos no mistério de Cristo, através dos 3 sacramentos que vocês receberam, que é o da iniciação cristã, que a gente já vai falar, que é o batismo, a crisma e a Eucaristia. Vocês estão iniciados já, vocês estão evangelizados. E vocês já estão na etapa da ação pastoral, que é o quê? Um trabalho dentro da comunidade, um trabalho dentro da comunidade, e nesse trabalho vocês vão ter uma catequese permanente. Já escutaram falar em catequese permanente? É essa etapa que vocês estão agora. E vocês estão dentro de uma catequese na ação pastoral que vocês escolheram, que Jesus escolheu para vocês dentro da igreja. Então, a gente tem que ter bastante delicadeza com as pessoas que não são evangelizadas. Existem muitos ali. Olha só o que diz o documento de Aparecida. Vamos ler juntos? A maioria
Isso. Então, muitos são batizados, mas não são evangelizados. Isso lembra alguma coisa da nossa história da catequese que a gente viu? Isso é um reflexo do que a igreja já viveu. Então, a gente tem que ter o quê? Paciência, misericórdia, rezar pelas pessoas. E essas pessoas, muitos procuram a igreja somente para receber os sacramentos e não têm o conhecimento básico para viverem uma vida cristã autêntica, porque faltou uma boa catequese. Faltou uma boa catequese. Hoje a gente pode dizer também que a gente sente muito isso dentro da nossa comunidade, e vocês podem me confirmar isso, quando os pais procuram a igreja para ou batizar os seus filhos, ou para inscreverem eles na catequese de Eucaristia e de Crisma. Não é verdade? Eles procuram a igreja para receber os sacramentos, mas muitos nem sabem por quê. É porque o meu pai batizou, porque... Oi? Tradição, vários outros motivos, menos o que é o essencial, que é o principal, que é o certo, é o compromisso com Jesus Cristo. O sacramento, ele é a consequência de um compromisso que eu quero ter com Cristo. Isso a gente tem que passar muito para os nossos jovens, para os nossos crismandos, para as nossas crianças, para os nossos adultos. Então, a gente tem que ter muita paciência. E aqui entra muito agora, a igreja pede, com a graça de Deus, a formação dos pais. E a formação dos pais, ela tem que ser pensada e elaborada com bastante carinho. Porque se vocês conseguirem dar uma boa catequese para os pais, vai refletir na catequese de vocês. Com as crianças, com os jovens. Então, é um tempo muito oportuno para a gente evangelizar essas pessoas que são batizadas, mas não conhecem Jesus. Certo? Vocês concordam ou não concordam? Que a gente deve pensar com bastante carinho essa formação para os pais. E, gente, não adianta a gente querer fazer uma formação assim, ó. Vamos falar de dízimo, vamos falar de... vamos ver um outro assunto aí, participação na missa. O que mais que a gente pode falar com os pais? Os assuntos assim que são de catequese, que são para pessoas evangelizadas, que já tiveram encontro com Jesus como nós. É maravilhoso a gente participar de uma formação onde a gente aprende a repartir o que é da gente com os outros através do dízimo, né? As partes da Santa Missa, que são a coisa mais maravilhosa que existe para o cristão, que é o encontro com Jesus através da liturgia. Só que para a pessoa que não teve a experiência com Jesus, não vai ter sentido. Então elas vão ficar assim. Não vai evangelizar. Então, vocês têm que apresentar o amor de Deus para essas pessoas, Jesus Cristo, para depois começar a passar a doutrina. A doutrina vai ser depois a consequência, a catequese. Né? Primeiro tem que ter adesão a Jesus Cristo. É difícil, não é? Mas não é impossível. Porque quem faz a ação... Nós nos dispomos, mas quem age não é o catequista. Quem é? O Espírito Santo. Isso aí. Então, olhando aqui a estrutura do catecumenato dos primeiros tempos da igreja, a gente vê lá uma palavrinha chamada mistagogia. Mistagogia. Mas antes eu quero mostrar para vocês aqui tanto o livro do Catequizando da Crisma, como o da Eucaristia, tem uma parte ali, os primeiros encontros
é querigma, é anúncio da pessoa de Cristo. Porque a gente sabe que os primeiros catequistas são os pais, mas muitos, por causa de várias histórias, né, que a gente já viu, e toda uma vida que envolve as pessoas, a sociedade, cultura, as crianças não são evangelizadas e catequizadas como deveria. Não é verdade? Ou elas são? Não. Algumas são, mas algumas não são. Então, a gente tem que tem que anunciar esse Jesus para elas, mostrar por que elas estão vindo para a catequese. Tanto os jovens quanto os adultos também que procuram sacramento para casar, sacramento para batizar. Então, se a gente vê também aqui no livro da Crisma, por que no livro da Crisma? Porque é o último sacramento que recebe a pessoa para ter a iniciação cristã completa, batismo, eucaristia, crisma. Então, existe a mistagogia. Ali, só para a gente reforçar ali, pré-catecumenato é o querigma, anunciar a pessoa de Cristo. Catecumenato é a catequese, né, a doutrina. Iluminação ou purificação é o tempo que a gente vai preparar eles, né, com mais intensidade, onde eles vão se purificar através da confissão e receber o sacramento. E a mistagogia. Né, a mistagogia tem só aqui nesse livro, né, Dona Olga? No livro da Eucaristia não tem mistagogia, né? Não tem por quê? Porque ainda falta um sacramento. A mistagogia ela só acontece quando a gente recebe o último sacramento da iniciação cristã. Então, a palavra mistagogia, ela é uma palavra de origem grega, que quer dizer mistério, uma parte dela, e conduzir, guiar. Então, a mistagogia é a ação de guiar para dentro do mistério. Que mistério que é esse? Mistério de Deus, né? Mistério de Deus. Num sentido mais amplo, vamos ler juntos? Num sentido mais amplo, então, ser iniciado é mergulhar no mistério de Deus. Então, a iniciação cristã, ela prepara a pessoa para mergulhar no mistério de Deus. Olha que bonito isso. E todo catequista ele precisa ser mistagogo, que vem de mistagogia. Mistagogo é a pessoa que nos conduz para dentro do mistério. Nós temos esse papel de fazer com que as pessoas elas entrem em contato com esse mistério de Deus. E mistério de Deus, né, dentro do cristianismo, refere-se ao seu desígnio de salvação que se centra na pessoa do seu Filho unigênito Jesus Cristo e a sua Páscoa. Então, a paixão, a vida, a paixão, morte e ressurreição de Cristo. Deus é mistério, mas não escondido. Ele se manifesta, se comunica conosco. Deus revela os segredos do seu coração, nos fala, nos procura, nos ama. Através de quem? Através de quem? Do seu Filho Jesus. Filipe uma vez disse a Jesus, Jesus, mostra-nos o Pai. Aí Jesus olhou para ele e disse, Filipe, tu está tanto tempo comigo e ainda não me conhece? Quem vê Jesus, vê o Pai. Então, a nossa atitude é abrir-se à experiência do encontro e envolver-se neste mistério. E com os sacramentos da iniciação cristã, a gente tem todas as ferramentas, né, para mergulhar neste mistério. É como um soldado quando vai para a guerra, para a gente
ter essa ideia assim daqui das nossas coisas mundanas, né? Um soldado, quando vai para a guerra, se eu vou para a guerra, eu não posso ir com qualquer roupa. Eu tenho que ter armas, eu tenho que ter munição, eu tenho que ter remédios, eu tenho que ter alimento, né? Então eu tenho que estar preparado para enfrentar. Assim também é a vida do cristão. Ele tem que estar preparado, e ele vai estar preparado para mergulhar no mistério de Deus e viver bem já o reino de Deus nesse mundo através da iniciação cristã, que são os 3 sacramentos. E às vezes a gente diz assim, lembrando do mistério de Deus, mas como é que é esse mistério de Deus? Como é que é o encontro com Deus? Deus, a gente não explica, a gente só experimenta. Vocês já passaram por uma experiência de ter uma experiência com Deus e tentar explicar para outra pessoa, a pessoa fica assim, Por quê? Porque a pessoa, ela não vive, ela não sentiu, né? A experiência é pessoal, é única. Então, a experiência que tu não tem como. Você vai passar a alegria desse encontro. Eu encontrei com Jesus. Ele é o meu mestre, eu sigo os seus passos. Mas a outra pessoa vai ter que experimentar. Você é testemunha que existe essa alegria, que ele está ressuscitado, você sabe. Mas a pessoa vai ter que experimentar. E para isso ela precisa se abrir ao mistério de Deus, a experiência do encontro. E Jesus tocou e transformou a vida de muita gente. Da samaritana, do cego Bartimeu, do Zaqueu, da pecadora arrependida, daquela outra pessoa hoje no Evangelho que curou o filho. Então Jesus, ele sempre, quando ele estava aqui no meio de nós, ele sempre falava, a gente escutava, ou tocava, não é verdade? Sempre acontecia isso. E agora que ele subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, como é que ele nos toca? Como? Pelo Espírito Santo, através dos sacramentos. Olha que bonito isso. Através dos sacramentos, Deus nos toca. Nós temos a experiência com Ele. Aqui a gente colocou, não explicamos Deus, mas o experimentamos. Ser iniciado no mistério, não somente com palavras, mas também através dos ritos e das ações simbólicas. Os ritos, celebrações litúrgicas, têm a função mistagógica de nos conduzir para dentro do mistério. Através dos ritos, dos símbolos da liturgia, aquilo que é visível nos leva ao invisível, ao mistério de Deus. Olha que joia isso. Deus é maravilhoso, né? Olha o nosso Frei Haroldo ali, querido. Na liturgia, cada palavra, cada gesto, cada movimento contém um mistério e nos faz mergulhar nele. No mistério de Deus, no mistério da vida. Olha que joia. Então, a mistagogia é isso. Ela nos guia para dentro do mistério. E vocês vão ver, vocês que são catequistas da Crisma, vocês vão ver que os jovens, depois que eles recebem o sacramento, eles têm alguns encontros ainda. É justamente que eles, para receber esse empurrão, vamos dizer, para esse mistério, que daí eles vão estar capacitados, eles vão ter a Crisma, o batismo e a Eucaristia. Então, ali eles vão poder ser iniciados no mistério de Deus. Então, a iniciação cristã, alguém quer... desculpa. A iniciação cristã, né, que é o batismo, a comunhão e a Crisma, é um processo adequado para o crescimento da fé. Então, a gente não pode pensar na iniciação cristã, os 3 sacramentos separados.
um complementa o outro, um precisa do outro. Então, a gente precisa dos 3 sacramentos e a gente precisa pensar neles juntos. E aqui a gente vê os outros sacramentos, a gente só colocou para ilustrar, os da iniciação cristã, o da cura, que é a confissão e a unção dos enfermos, e o serviço, que é a ordem e o matrimônio. Então, a catequese de inspiração catecumenal. Vamos ler juntos? Compreender. E Jesus, antes de subir aos céus, ele deixou um mandato para os apóstolos, para os discípulos dele. Ele disse: ide, portanto, e fazei que todas as nações se tornem meus discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a observar tudo o que eu vos ordenei. Então, aqui tem 3 ações: fazer, batizar e ensinar. Fazer, viver a fé, o testemunho. Através do teu testemunho de vida, do teu amor, você vai fazer discípulos. Batizar, celebrar a fé através dos sacramentos. Ensinar, proclamar a palavra, proclamar a fé, a palavra de Deus. Então, a catequese hoje. Catequese hoje, ela quer fazer com que vamos ler junto aqui o que diz o João Paulo II? A catequese Isso, ignora Deus. Muitos é porque ninguém anunciou Jesus. Ou anunciou de uma forma que não foi convincente. Então, nós temos que convencer as pessoas. E como é que a gente vai convencer? Através de falação, de palavras? Também. Não, um pouquinho a gente fala, né? Um pouquinho tem que falar. Mas o principal é o quê? É a atitude. Né? Não adianta eu vir aqui para a comunidade, trabalhar com os meus catequizandos, dizer para eles que a gente deve amar o próximo, e se eu estou brigando com o meu vizinho. Né? Então, a gente tem que testemunhar isso na nossa vida. Eu sempre digo que a catequese, quando a gente escolhe ser catequista, é uma opção de vida. É uma opção de vida. Né? A partir do momento que tu é catequista, tu tem que viver tudo aquilo que tu vai falar. Amar as pessoas, perdoar, viver em comunidade, não falar mal. Tudo isso é o que a gente prega, que Jesus quer que a gente pregue, que é a palavra dele. Mas a gente tem que viver isso na nossa vida. E principalmente entre nós, os catequistas, a comunidade e outras comunidades também que se tornam paróquia, né? Um ajudar o outro. Vede como eles se amam. Será que quando eles olham para nós, para a nossa comunidade, para a nossa equipe, será que eles pensam isso? Vede como eles se amam. Ou vede como eles se mordem. É verdade. E isso começa eu, Denise, e cada um de vocês. Né? Começa por cada um de nós. Então, nós temos que anunciar Deus. Quando a gente é batizado, a gente recebe a missão de ser luz e sal da terra. Nossa missão é ser luz e sal da terra. Sal é que dá gosto na vida das pessoas, que dá aquele tempero, que é equilibrado. A luz que ilumina, que mostra o caminho. Então, a nossa vida, nossas atitudes, elas precisam ser assim.
Sal e luz na terra. A catequese é uma educação da fé. E a transmissão desta fé cristã é, antes de mais nada, o anúncio de Jesus Cristo para levar a fé nele, conforme o nosso catecismo na Igreja Católica. E o que é isso? É um querigma, né? Levar as pessoas a terem fé em Jesus Cristo. Levar o catequizando a conhecer. Vamos ler junto o que diz o Diretório Nacional de Catequese, o objetivo da catequese. Toda a catequese, tá? De adulto, de crisma, de eucaristia, de batismo, levar isso. Então, o mistério de Deus é agora revelado em Jesus Cristo, que nos revela o Pai e depois nos envia o Espírito Santo. João Paulo II falava assim, que o Antigo Testamento era a era de Deus Pai. Quando ele enviou o seu Filho Jesus, era a era do Filho. E agora nós vivemos em que era? A era do Espírito Santo. A catequese, vamos ler juntos? A catequese Isso, o testemunho de vida de quem? O testemunho de vida do catequista. Ali diz, a catequese é um espaço. Agora imaginem vocês na catequese, lá com os catequizandos de vocês. Então, a catequese que vocês vão dar ali é um espaço de acolhida, de diálogo, de clima fraterno, de respeito ao diferente, de ternura, de confiança, pois o testemunho de vida fala mais alto que as normas e as exigências rígidas. Então, o jeito que tu vai tratar os teus catequizandos é o jeito que ele vai ter de como é a igreja. Tá? Se você for um catequista autoritário, que se coloca acima dos catequizandos, e não é delicado, não é aberto ao diálogo. O diálogo é quando duas pessoas falam. Monólogo é quando uma só fala. Tipo eu aqui estou falando hoje. Tem que existir o diálogo dentro da catequese. Aqui a gente está num grupo grande, né? Mas o certo seria fazer uma roda, a gente sentar. Mas aqui a gente está numa formação, então é diferente. Mas na catequese vocês têm que ficar no mesmo nível deles, sentar no mesmo nível que eles, ficar na rodinha, né? De igual para igual. De igual para igual. Então, o teu testemunho, o teu jeito de falar, ele vai catequizar mais do que se você começar a falar normas e precisa fazer aquilo, precisa fazer aquilo lá. Né? Então, o teu testemunho de vida. Por exemplo, a gente sempre fala que o catequizando, ele precisa participar da Santa Missa. Ok, certo, porque a missa é mais que uma obrigação, ela é uma necessidade. A gente necessita de Jesus, principalmente nós aqui que estamos na evangelização. Sem ele, a nossa catequese ela é vã, não vai ter resultado nenhum. Então, eu preciso de Jesus, então eu vou me alimentar dele. Vou procurar ele através dos sacramentos, vou me confessar, vou viver bem o meu matrimônio. Então, eu preciso passar isso para eles, através do meu testemunho. A minha alegria de ir na missa no domingo,
de encontrar com Jesus. Não, você precisa vir na missa? Precisa vir. Mas ele vai ter que vir pelo gosto que o catequista tem de vir na missa. Então, o teu testemunho como pessoa que segue Jesus Cristo e que encontra ele na celebração eucarística. No coração da catequese, Cristo. Isso aqui foi tirado do Catecismo da Igreja Católica. Vamos ler juntos? No coração da catequese. Vive conosco para sempre. Olha que conforto ter isso. Eu sempre penso assim, quando a gente está em dificuldade, quando a gente está desanimando, a gente pensa assim, é os passos que eu estou seguindo de Jesus. E Jesus, ele mostrou para a gente que existe a cruz, que existe a indiferença das pessoas, a maldade no coração, e tudo isso às vezes a gente sente na vida da gente, não sente? Então a gente tem que fechar os olhos e se consolar com a presença de Jesus ressuscitado. É o caminho de conversão. Eu estou passando pela cruz, mas depois da cruz sempre vem a ressurreição. E eu tenho que ficar firme ali, na cruz, não fugir dela. Que depois vem a ressurreição, ou melhor. Catequizar, também no Catecismo da Igreja Católica, tá? Catequizar é revelar na pessoa de Cristo todo o desígnio eterno de Deus. É procurar compreender o significado dos gestos e das palavras de Cristo e dos sinais por ele realizados. Na catequese é Cristo, Verbo encarnado e Filho de Deus, que é ensinado. Tudo o mais é em referência a ele. Doutrinas, dogmas, ensinamentos, compromisso, tudo é em função da pessoa de Jesus. Todo e qualquer outro o faz apenas na medida que é seu porta-voz, consentindo em que Cristo ensine pela sua boca. Então, quando eu ensino, na catequese, não sou eu que ensino, mas o próprio Jesus. Ele que ensina, ele que está conosco, ele que nos motiva a anunciar. Vamos ler junto o que o Papa fala para a gente? Cristãos sem excluir ninguém. E não como quem impõe uma nova obrigação, mas como quem partilha uma alegria, indica um horizonte maravilhoso, oferece um banquete maravilhoso. Isso. Sempre propor, nunca impor. Jesus nunca impôs nada a ninguém, ele sempre... sempre propor, nunca impor. Acho que eu mudei o negócio ali, né? Sempre propor, nunca impor. Jesus nunca colocava as coisas, você tem que fazer assim, assim. Não, ele apresentava para a pessoa. A pessoa, se ela queria, ela aceitava. E muitos não aceitavam, muitos aceitavam. Assim também é na nossa catequese. Muitos vão aceitar, muitos não. Nós temos que fazer a nossa parte. O Espírito Santo faz a parte dele. E a pessoa que é o catequizando, que recebe a palavra de Deus, ele também tem a opção de aceitar e de não aceitar. Nós somos criados livres para escolher o bem ou o mal, o caminho de Deus ou o caminho sem Deus. E é isso que nos torna diferentes. Nós somos amados por Deus, ele não nos quer forçados, ele quer que a gente vá por livre e espontânea vontade. Então, aqui existe uma pequena parte, uma pequena parte da mensagem do Papa Francisco,
no 50º Dia Mundial das Comunicações Sociais. O tema é Comunicação e Misericórdia, um encontro fecundo. Esse discurso já está na internet e vai ser lançado, vai ser proclamado, né, vai ser colocado no dia 8 de maio, que é o Dia Mundial das Comunicações, né? Então, vamos ler um pedacinho juntos o que o nosso Papa querido fala para a gente? O Ano Santo convida-nos a refletir sobre a relação entre a comunicação e a misericórdia. Com efeito, a Igreja unida a Cristo, encarnação viva de Deus misericordioso, é chamada a viver a misericórdia como um traço característico de todo o seu ser e agir. Aquilo que dizemos e o modo como dizemos, cada palavra e cada gesto deveria poder expressar a compaixão, a ternura e o perdão de Deus para todos. O amor, por sua natureza, é comunicação, leva a abrir-se, não se isolando. E se o nosso coração e os nossos gestos forem animados pela caridade e pelo amor divino, a nossa comunicação será portadora da força de Deus. Olha que bonito. Então, aquilo que dizemos e o modo como dizemos, cada palavra, cada gesto, deveria expressar a compaixão, a ternura e o perdão de Deus para todos. Mas a gente sabe que a gente é imperfeito e às vezes a gente não transmite, né? Essa compaixão aos outros, a ternura, o perdão de Deus. A gente age, né, por impulso, a gente age humanamente e não deixa Deus agir em nós. Quando a gente deixa Deus agir em nós, a gente tem compaixão, a gente tem ternura, a gente perdoa a todos. E é isso que a nossa comunicação dentro da catequese precisa. De compaixão, de gestos de delicadeza, né? Sem muita bronca, sem muita cobrança, mas sempre apresentando a pessoa de Jesus Cristo. Apresentando a pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo era assim. Num próximo encontro que a gente tiver, a gente vai ver o jeito de Jesus. Como é que Jesus catequizava as pessoas? E a gente vai tentar trazer esse jeito para a gente tentar desenvolver dentro do nosso ambiente de catequese. Aqui continuando, só palavras pronunciadas com amor e acompanhadas por mansidão e misericórdia tocam o coração dos pecadores. Palavras e gestos duros ou moralistas correm o risco de alienar ainda mais aqueles que a gente queria levar à conversão e à liberdade, reforçando o seu sentido de negação e defesa. Isso, se a gente estudar um pouquinho psicologia, a gente aprende isso também nas ciências humanas. Até nós humanos a gente comprova isso, que a mansidão, a misericórdia, o ser bondoso, ele gera muito mais frutos e resultados bons do que a pessoa ser dura, ser moralista. Isso fecha a pessoa mais ainda. Então a gente precisa de mansidão e misericórdia. O Papa fala tanto, né, em ter mansidão, misericórdia, e isso é uma coisa muito bonita para a gente estar lembrando de como Jesus tratava as pessoas também, que era com mansidão e muita misericórdia. Podemos e devemos julgar situações de pecado, né? Violência, corrupção, exploração, mas não podemos julgar as pessoas, porque só Deus pode ler profundamente o coração de todas elas. E se a gente tivesse nascido no lugar daquela pessoa, estivesse no lugar daquela pessoa agora, será que a gente não ia estar fazendo? Se a gente viveu tudo o que aquela pessoa viveu, será que eu não estaria fazendo a mesma coisa ou pior ainda do que aquela pessoa que eu estou julgando? Então, por isso a gente não deve julgar, né? Nem Jesus disse que eu não te condeno. Nem Jesus julgava.
E o dia que a gente morrer, nem Deus não vai julgar a gente. A gente vai se julgar sozinho, a gente vai ver, Deus vai mostrar tudo que a gente devia ter feito e eu vou mostrar tudo que eu devia de ter que eu fiz, né? Que eu fiz e o que Deus fez para mim. Aí eu vou ver. Deus é amor. Deus é mansidão, Deus é misericórdia. Deus sempre está de braços abertos, que nem o filho pródigo, né? Ele está esperando a gente. A gente que abandona o pai, não é o pai que abandona o filho. Agora a gente podia meditar um pouquinho nessa música que fala sobre águas profundas. Vamos imaginar o Espírito Santo de Deus. As águas profundas. Queremos mergulhar nas profundezas do Teu Espírito. Oh, Senhor Deus. Eu guardarei Tua palavra em meu coração. Na tribulação invocarei Teu santo nome. A Tua destra me sustenta, da aliança não esquecerei. Tua palavra me alimenta, não vacilarei. Leva-me às águas profundas, aviva-me de novo, Senhor. Leva-me às águas profundas, fala ao meu coração. Eu guardarei Tua palavra em meu coração. Em meu coração. Na tribulação invocarei Teu santo nome, Jesus. Tua destra me sustenta, da aliança não esquecerei. Tua palavra me alimenta, não vacilarei. Leva-me às águas profundas, aviva-me de novo, Senhor. Leva-me às águas profundas, fala ao meu coração. Leva-me às águas profundas, aviva-me de novo, Senhor. Leva-me às águas profundas, fala ao meu coração. Se em Teus olhos eu não olhar, se minha boca se calar, eu não anunciar os Teus preceitos, se minha vida não mudar, nada vai valer.
Aviva-me de novo.